Queria convidá-los a abrir suas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Nós estamos quase encerrando essa série. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Estaremos hoje à noite vendo os primeiros 7 versículos dessa carta. Temos estudado muita coisa até aqui. Antes de lermos esses 7 versículos, queria falar um pouco sobre o esquecimento. Não sei se você tem o mesmo problema que eu. Eu me esqueço das coisas. Quem aqui pode se identificar comigo? Alguém? Ok, muito bem. Se eu não levar uma lista quando eu for fazer compras, se a minha esposa me mandar para comprar algumas coisas, eu me esqueço. Certamente, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas às vezes ela me fala 5 coisas e eu penso, não preciso de lista não. Aí eu chego lá, eu me lembro de 3 e eu acabo comprando 2 outras coisas que não estavam na lista, né? Essa é minha experiência. Mas quando eu levo a lista, aí sim eu acerto, eu consigo me lembrar das coisas. O esquecimento faz parte da realidade humana. É por isso que até no Antigo Testamento, Deus mandou os israelitas instituírem certas celebrações, certas festas anuais para se lembrarem de eventos importantes. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, para não nos esquecermos de tudo que Jesus fez por nós. Antes de ler o trecho, tenho 2 historinhas sobre esquecimento que eu queria compartilhar. Um homem falou assim: minha esposa me critica demais. Quando eu fui para o supermercado, eu me lembrei do assento infantil para o carro, me lembrei da bolsa de fraldas e me lembrei do carrinho do bebê. E agora ela não para de falar do fato que eu esqueci o bebê. Acontece, eu já ouvi casos, inclusive casos tristes, mais lá nos Estados Unidos, mas onde um pai era para levar o filho para a creche, acabou esquecendo e foi ao trabalho e deixou o filho dormindo na poltrona de trás. Tem histórias trágicas onde crianças falecem. Um casal de idosos estava percebendo que eles estavam muito esquecidos. Então eles resolveram marcar uma consulta no médico. Eles pensaram, talvez o médico pode nos ajudar com alguma vitamina, algum remédio para nos ajudar a lembrar um pouquinho melhor. Então eles foram no médico. E o médico falou assim: faz parte da idade. Ao avançar na idade, chegando nessa altura, você vai se esquecer das coisas. Mas para ajudar, quando surgir alguma coisa importante, faça uma anotação, faça uma lista. Não esqueça dessa forma de anotar e levar com você para não se esquecer. Uma coisa tão simples, né? Então o casal voltou para casa naquela noite e os 2 estavam sentados na sala assistindo a televisão. Quando chegou o momento da propaganda, o marido se levantou, foi para a cozinha e enquanto ele estava indo, a esposa falou: querido, você traz para mim uma tigela de sorvete? Ele falou: trago, mas ela falou: mas é bom você anotar, senão você vai esquecer. Ele falou: não vou esquecer não, é só sorvete, uma tigela de sorvete? Ela disse: não, eu também quero chantilly em cima do sorvete. Anota aí, querido, senão você vai se esquecer. Não vou me esquecer não, porque eu me lembro dessas coisas. Sorvete com chantilly em cima. Aí ele estava quase indo para a cozinha, ela falou: espera aí, querido, eu também queria uma cereja em cima do sorvete. Uma cereja em cima do sorvete. Mas anota, querido, senão você vai se esquecer. Com isso ele ficou irritado. Ele falou: não vou esquecer coisa nenhuma. Aí ele foi para a cozinha. Ficou na cozinha um tempo, 5, 10, 15, 20 minutos. 30 minutos se passaram e ele voltou para a sala. E entregou para sua esposa um prato com ovos mexidos e calabresa frita.
E ela olhou para o prato assim, olhou para ele e ela falou: querido, você se esqueceu do meu cuscuz. O esquecimento faz parte da nossa realidade. O esquecimento faz parte do ser humano. Nós somos falhos, nós nos esquecemos. Eu tenho a bela desculpa hoje que Covid mexeu com o meu cérebro e hoje eu me esqueço de tudo. Mas vamos ser bem sinceros, às vezes é simplesmente que eu sou um pouquinho lerdo, às vezes é porque eu sou preguiçoso, mas eu me esqueço. O nosso trecho hoje começa com uma palavra, que é o quê? Lembre. Tito capítulo 3, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar, pedir a bênção de Deus nesse tempo de estudo. Pai, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar essa palavra aos nossos corações, para que possamos entender com clareza e ao sairmos daqui, que possamos sair transformados. Pai, nos fortaleça, nos dê graça para que possamos Te obedecer e, ó Deus, seja glorificado por meio das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas ações. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Hoje à noite nós vamos ver 3 coisas que Paulo vai dizer. Lembre-se. Primeiro, lembre-se das suas responsabilidades. Segundo, lembre-se de quem você era. E terceiro, lembre-se do que Deus fez por você. Mas não são esses os espaços ainda não, viu gente? Eu estou só resumindo. Vou chegar ainda lá. Primeiro, lembre-se das suas responsabilidades. Nós vamos ver isso aqui no primeiro capítulo, ou no capítulo 3, nos primeiros 2 versículos, onde ele diz: lembre a todos. Quem são esses todos que Paulo está falando aqui? São os crentes, os cristãos que estavam ali na ilha de Creta. Como nós tínhamos já estudado, Paulo tinha deixado Tito na ilha de Creta como pastor, responsável pelo rebanho ali nessa ilha. E ele posteriormente escreveu essa carta para dar algumas orientações a Tito, um jovem pastor presbítero, de como ele deveria se conduzir, como ele deveria escolher líderes espirituais, pastores, presbíteros e diáconos. E ele também deu orientações para que a igreja pudesse saber como viver nesse mundo maligno em que nos encontramos. Boa parte do ministério pastoral é simplesmente de ajudar os crentes a se lembrar. Vocês sabiam disso? Boa parte do nosso papel como pastores é simplesmente ajudá-los a lembrar. Por quê? Porque nós nos esquecemos com grande facilidade. Lembrem-se. Primeiro, lembrem-se das suas responsabilidades. Aqui nos primeiros 2 versículos ele vai dizer: lembre a todos que se sujeitem aos governantes
e as autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. No capítulo anterior, Paulo estava exortando Tito a direcionar e ensinar os crentes em Creta a como se comportar dentro da comunidade cristã, dentro da igreja local. Aqui, nesse trecho, ele vai orientar Tito a ensinar ou a lembrar os cretenses como eles deveriam se comportar no mundo lá fora. Certo? E a verdade é que muitas pessoas fazem uma distinção entre o sagrado e o secular. Eu creio que talvez era uma das motivações para Paulo encorajar e exortar Tito a lembrar os cretenses a praticar essas coisas. Porque a nossa tendência muitas vezes é de pensar, minha vida sagrada é na igreja, é no culto, é na EBD, é na mocidade, é no estudo em casa. Mas quando eu chego no meu trabalho segunda-feira de manhã, aí a coisa é diferente, né? Eu posso talvez mentir para o cliente, eu posso enganar, eu posso manipular, eu posso discutir, brigar com meus colegas de trabalho. E Paulo aqui nesse trecho vai dizer, não. Lembrem-se que vocês também devem se comportar lá fora de maneira digna, de uma maneira que exalte a Cristo. Em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 9, Pedro escreve o seguinte, 2 Pedro capítulo 1, versículos de 5 a 9, ele diz, por causa disso, concentrando todos os nossos esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu, escutem, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Paulo diz o seguinte, ou Pedro diz o seguinte, vocês devem ter todas essas qualidades, né? Se você quer ter uma vida frutífera no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, você deve ser uma pessoa virtuosa, você deve ser piedoso, você deve exercer perseverança, domínio próprio, fraternidade, amor e todas essas coisas. Aí ele vai dizer, pois aqueles que não têm essas coisas é uma pessoa cega. Não somente isso, mas vocês se esqueceram da purificação. Quer dizer, vocês se esqueceram daquilo que Cristo fez por você. Porque salvação não é simplesmente um resgate, tirando você de uma vida eterna no inferno. A salvação é para hoje. É para você viver uma vida diferente a partir daquele momento. É para você exercer a piedade, você demonstrar que houve verdadeiramente uma transformação no seu coração. Lembre-se das suas responsabilidades. E o interessante hoje à noite é que nós temos 3 pontos principais, e embaixo de cada ponto tem 7, certo? Então são 21 coisas para você se lembrar hoje à noite. E cada uma dessas coisas é prática. E o desafio hoje à noite é para você ver tudo isso e ir para casa, talvez no seu tempo devocional, dizer o que é que eu tenho que mudar. O que é que na minha vida não se enquadra com essa lista. Então vamos lá, vamos ver quais são as responsabilidades que Paulo instrui Tito a lembrar os crentes cretenses. Responsabilidades na comunidade, certo? Na sociedade de forma geral. Primeiro, se sujeitem aos governantes e às autoridades. Aqui Paulo nada mais está fazendo do que instruindo os crentes ali em Creta a serem bons cidadãos em suas comunidades. É uma virtude que provavelmente muitos dos cretenses não abraçavam. Vocês se lembram da descrição dos cretenses que Paulo citou lá no capítulo 1, que o pastor Rony pregou?
Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Eita, a palavra é pesada, né? Imagine se eu, o pastor Rony, chegasse aqui na frente e falasse: vocês são um bando de mentirosos. Vocês são ladrões. Vocês são idólatras. Como é que vocês iriam reagir? Eita, foi comigo isso aí? O que é que eu fiz? Mas a realidade é que todos nós lutamos com pecados, certo? Então o desafio hoje à noite é de usar a palavra de Deus como espelho, de dizer o que é que aqui é diferente da minha vida e como é que eu preciso mudar. Enquanto Paulo não repete o conceito aqui, certamente ele tinha em mente o que ele disse no capítulo 2, versículo 10, que o bom comportamento para o crente iria manifestar a beleza da sã doutrina. Quer dizer o quê? O comportamento, a vida justa, piedosa do crente manifesta a beleza do evangelho. Por quê? Porque as nossas vidas apontam as pessoas ao nosso redor para o Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso comportamento. Claro que você pode dizer, mas ali em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo não nos diz que nós somos cidadãos do céu? Sim. De uma certa forma, nós temos cidadania dupla. De uma certa forma. Nós não pertencemos a esse mundo maligno no sentido do sistema mundial de mal, de pecaminosidade. Mas nós vivemos no mundo, engajados na sociedade. E Deus, através de vários profetas, na verdade, falou para os israelitas, quando eles estavam vivendo exilados na Babilônia, a praticarem o bem, a viverem, a trabalharem, a serem justos, e Deus os abençoaria. Nós não estamos exilados hoje, vivemos num país livre. Nós podemos abraçar essas coisas para nós mesmos e dizer: puxa, como é que é a minha conduta como cidadão brasileiro? Como é que é a minha fala a respeito dos governantes, das autoridades, do presidente do país, do governador, da governadora do estado, do prefeito de Fortaleza, de Eusébio? Como é que eu falo a respeito da polícia, do exército? Como é que é o meu comportamento quanto a essas pessoas? Paulo diz: se sujeitem aos governantes e às autoridades. Agora me diga uma coisa: em que altura da história Paulo estava escrevendo essa carta para Tito? Qual era o império? Falem de voz alta. Império Romano. Quem era o imperador? Nero. Nero era o imperador maligno, certo? E Paulo está dizendo para esses crentes: sujeitem-se às autoridades e aos governantes. Difícil, né? Nós, como crentes modernos, temos uma tendência de falar mal daqueles que governam, de menosprezar pessoas com quem nós não concordamos. E eu tenho que correr, porque eu tenho muito conteúdo, então não vou falar mais nada sobre isso. Segundo ponto, sejam obedientes, certo? Sejam obedientes. Agora, vendo no contexto, ser obedientes a quem? Bom, provavelmente ele está falando sobre esses governantes e autoridades. Nós não temos certeza porque não fica claro no texto. Talvez Paulo estava dizendo: lembrem eles a obedecerem a Deus, lembrem a eles a obedecerem essa palavra. Mas certamente obedeçam às autoridades e aqueles que exercem alguma função de governo. Mas ele não para por aí, a lista continua. Estejam prontos para toda boa obra. Estejam prontos para toda boa obra. O que é toda boa obra? O que vocês imaginam que isso está dizendo? Aqui ele não está falando sobre a conduta dentro da igreja, não. Não é você trabalhar no berçário, cantar no louvor. Aqui Paulo está falando sobre o cotidiano na cultura, na sociedade. Pratiquem toda boa obra, ou estejam prontos para toda boa obra. Quer dizer o quê? Ser uma pessoa íntegra,
ajudar as pessoas carentes, encorajar pessoas desamparadas, é ser Cristo para um mundo perdido. É refletir quem Cristo era e como Ele servia as pessoas. Quer dizer, a nossa conduta deve ser exemplar. Assim como Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro estava dizendo assim: vocês, irmãos, sim, vocês são peregrinos e forasteiros nesse mundo. Ele diz isso ali, certo? No capítulo 2. Abstenham-se das paixões carnais, do pecado, e tenham uma conduta exemplar. Eu confesso que eu tenho ouvido muitas histórias por aí a respeito de pastores que têm má reputação na sociedade. Um pastor que não paga suas contas, pastor que engana, que é mentiroso. Mas e sua vida? Não só o pastor, mas você como discípulo de Jesus Cristo, como é a sua conduta diante das pessoas? Você tem uma conduta exemplar? Ou saindo daqui você vai viver da mesma forma? Falando palavrões, brincando com piadas sujas, enganando, mentindo. Estejam prontos para toda boa obra. Esse pastor, Stephen Cole, ele disse a respeito desse trecho: ao lembrarmos da graça de Deus que nos transformou, seremos motivados a demonstrar essa mesma graça aos outros através das nossas boas obras. Como é que as pessoas enxergam a sua vida? Você pratica boas obras, você ajuda o próximo, você se humilha, você tem um coração de servo, ou você vive reclamando, falando mal, menosprezando, xingando? Como é que é a sua conduta? Porque a lista continua e fica cada vez mais difícil. Por quê? Porque a gente sente o negócio apertando, né? Não somente pratiquem toda boa obra, mas não difamam ou não difamem ninguém. Aí diz: não difamem quem? Quem? Isso inclui governante com quem você não concorda? Sim? Isso inclui pessoas da oposição? Não sei de você, mas quando eu leio um trecho como esse, isso mexe comigo. Porque eu sou culpado de violar essa instrução. Nem mesmo a pessoa que vive nos fazendo mal, nem mesmo a pessoa no nosso trabalho que fofoca sobre nós, não difamem ninguém. Hoje difamação é crime, né? Você pode até prestar contas por isso. Mas não difamam ninguém. Isso significa não fale mal de outras pessoas. Certo? Você pode não concordar, a pessoa pode ser um grande pecador, mas reconheça que você também é e você foi resgatado do seu pecado. Você não é melhor do que ninguém. Você, no seu melhor dia, é tão pecador quanto Adolfo Hitler. Deixa eu falar isso de novo. Você, no seu melhor dia, é tão pecador quanto Adolfo Hitler. A gente não gosta de ouvir isso não, né? Não, mas ele matou 6 milhões de judeus, como é que pode? Nós somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Nós somos carentes da graça de Deus e quando nós olhamos para o próximo, nós não devemos difamar ninguém. Sejam pacíficos, é o próximo ponto. Ser pacífico significa o quê? Não brigar. Não sei se você é briguento, mas tem muitas pessoas que se chamam de crentes que são. Eu não me lembro com quem eu estava falando. Eu acho que era o pai do Samuel, acho que era o Márcio. Eu estava conversando sobre
A nossa juventude aqui frequentava algumas igrejas aqui em Fortaleza, das batistas regulares. Talvez foi o Roberto, não me lembro, talvez. Mas, por vez ou outra, as mocidades se reuniam, né, para eventos e diversas coisas, mas também tinha competições de futebol. E eu me lembro que a maioria dessas competições de futebol era briga e briga feia entre igrejas. Lá nos Estados Unidos, meus irmãos, eu vi quase pancadas entre pastores de times opostos jogando beisebol, porque não concordaram com algo que aconteceu no jogo. Meus queridos, não difamam ninguém, não falem mal do seu próximo. Sejam pacíficos, não brigam. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com algumas pessoas. Eu mudei. Vivam em paz com todas as pessoas, inclusive a pessoa que você não gosta. Aquela pessoa que ali no seu trabalho vive falando mal de você, vive passando a perna para ficar na frente. Meus queridos, isso não faz parte da nova vida que é a vida cristã. Sejam cordiais. O que significa ser cordial? Significa ser amigável, é aquele calor humano. Você é assim com as pessoas? Ou você tem a cara fechada? Agora todo mundo, depois da Covid, eu acho que a gente não sabe mais sorrir, né? Não, sem brincadeira, eu vejo tantas pessoas com a cara fechada assim, com o rosto triste, mas você já pensou em sorrir para a pessoa que você passa na calçada, dá um bom dia? Você chega na padaria, cumprimenta as pessoas com alegria, pergunta como está indo o dia. Meus irmãos, nosso comportamento deve ser um fluir, um derramar daquilo que Deus derramou em nós. Entendem? Na Bíblia fala muito sobre nós sermos vasos, né? Agora imagine um vaso que quando ela enche, ela transborda. Deus tem derramado tanta graça, tanta bondade em nossas vidas, e isso, meus queridos, deve derramar, deve fluir. Eu estou pregando para mim mesmo, viu? Não é só para vocês, porque muitas vezes, na correria do dia a dia, eu estou pensando em 10 coisas que eu tenho que fazer. Eu chego no supermercado e eu começo a murmurar. Por quê? Nossa, que fila longa, estão ensinando o cara hoje, logo hoje treinamento, eu estou nessa pressa toda, estão treinando o cara na minha fila. Aí você sai da sua fila e vai para outra, e de repente tem um problema com algum produto e tem que chamar o gerente, que vai ter que vir fazer alguma coisa no computador, aí você fica ali murmurando. Meus queridos, será que isso é conduta de crente? Eu pergunto. Não. O espelho é para mim mesmo, viu? Estou falando para mim mesmo, antes de qualquer outro. E o 7º ponto é, sendo corteses para com todos. Ser cortês, o que é isso? É ser gentil, bem educado, né? A gente usa muito a expressão, nossa, que mal educado. Porque a gente sabe o que é ser bem educado. É cumprimentar as pessoas com um sorriso, não é falar mal do outro. O cidadão crente deve ser uma influência para o bem em sua comunidade, respeitando autoridades, vivendo com aquele calor humano e o amor demonstrado pelo próximo, não difamando ninguém, sendo pacífico. A sua vida não deve ser uma vida de encrenca, de irritações e de brigas. Se isso reflete você tem que voltar para as Escrituras e dizer, Senhor, quebranta o meu coração. Porque eu não sou essa pessoa. Eu não sou o que eu devo ser. O crente deve demonstrar a beleza de Cristo por meio de sua conduta e comportamento. Porque é um estilo de vida ser crente. É um estilo de vida, não é simplesmente uma confissão que você faz num determinado momento, mas é como você vive. Ser crente significa que eu entendi o que a graça de Deus fez na minha vida.
Eu entendo quem eu era e eu entendo o que eu devo ser. Isso me leva ao segundo ponto, que é, lembrem-se da sua condição anterior. O trecho Paulo diz assim: pois nós também no passado éramos. Aí ele vai compartilhar uma lista de 7 coisas, certo? Então, lembrem? 3 vezes 7 são 21 exortações para nós hoje à noite. Lembrem-se da sua condição anterior. Paulo fez isso não apenas com essa carta a Tito, mas também com os Efésios, também com os Filipenses. Ele queria que as pessoas se lembrassem do seu passado. Você fala: mas meu passado é muito ruim, eu não quero lembrar. Mas é bom você lembrar quem você era, para você valorizar o que Deus fez por você e quem você deve ser agora. Então vamos lá. O que é que nós devemos ver quanto ao nosso passado? Nós éramos insensatos. O que é que significa insensato? Tolo. No linguajar mais popular, burro, não é? Não, vamos ser bem sinceros. Antes nós éramos isso, tolos. Por quê? Porque a gente não conhecia a verdade. A gente estava vivendo, perambulando no mundo sem direção, perdidos. Nós éramos insensatos. Paulo vai até falar sobre isso em Romanos capítulo 1, onde, falando sobre a degradação da sociedade devido ao pecado, ele vai dizer que é por causa da insensatez que as pessoas se entregam à idolatria e começam a adorar as coisas criadas em vez do Criador. E as pessoas trocam aquilo que Deus criou para ser certo quanto à sexualidade, e homens com homens e mulheres com mulheres. Paulo diz isso é insensatez, é tolice, é burrice. E nós vivemos hoje numa sociedade onde está dizendo que sexo não é a mesma coisa de gênero, e que você escolhe o seu gênero independente do seu sexo. Você já pensou numa coisa mais tola, vou ser bem sincero, uma coisa mais idiota do que uma mulher dizer que eu sou homem e hoje a sociedade abraçar isso como uma verdade? Queridos, esse era a vida que nós vivíamos antes de Cristo. Insensatos, não tinha razão, tolice. Mas nós também éramos desobedientes. Não apenas tolos, mas desobedientes. Por quê? Porque a palavra de Deus não estava em nós. O Espírito de Deus não estava em nós. Então a nossa tendência era sempre para o mal, para a pecaminosidade, para sempre levar vantagem, né? É a tendência humana. Nós também éramos desgarrados. Essa palavra, se for uma tradução melhor, seria enganados, na verdade. Mas desgarrados faz sentido também, se a gente pensar sobre ovelhas desgarradas, certo? Ovelhas desgarradas são aquelas que não estão seguindo o seu pastor, mas estão ouvindo as vozes de outros, sendo enganados e estão perdidos, certo? Então, literalmente significa uma pessoa enganada. Então você era insensato, você era desobediente e você estava vivendo no engano. Qual é o engano? A Bíblia nos mostra que o diabo é o enganador. Não é verdade? Ele é o enganador, ele é assassino, ele é o pai da mentira. Desde o início da criação, quando ele tentou Eva, na forma da serpente, ele começou com o engano, com a mentira, para confundir, para enganar. E hoje, por causa da depravação humana, o ser humano vive em engano. É a realidade. Nós também éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Alguns aqui foram salvos, conheceram Jesus Cristo quando ainda eram crianças. Talvez não passaram uma vida de pecaminosidade. Mas nós temos outros aqui que passaram por muita coisa, né? Podemos dizer que tem muita história. Pessoas que viveram no vício, viveram uma vida promíscua, viveram uma vida de mentira, mas foram alcançados pelo Evangelho. Não importa a sua condição, se você foi salvo como criança ou como adulto, a verdade é que antes de Cristo, você
era escravo de paixões e prazeres. É muito simples você olhar para um bebezinho, assim que o bebê começa a fazer barulho e se mexer, já começa a manipular os pais, né? Às vezes chorando quando não tem nada errado, está com a barriguinha cheia, não está cansado, mas está ali na gritaria. Por quê? Está manipulando os pais. Já começa o pecado lá desde cedo. Nós nascemos no pecado. Somos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós também vivíamos em maldade. Eu vou ser bem sincero com vocês hoje à noite. Eu acho que não existe maldade tão grande quanto a maldade de crianças pequenas. Ofendi alguém? Não. Se você ficar ali no berçário com crianças de 3 a 5 anos por muito tempo, você vê que as crianças são más. No fundo do coração. Se elas querem um brinquedo e o outro quer, é pancada, é empurrão, é mordida no braço, é gritaria. Você pensa, mas eu cresci, eu amadureci. Meu irmão, sem Cristo, você vivia na maldade. Isso é pesado, hein? Vivíamos invejosos uns dos outros, vivíamos cheios de inveja. Inveja é uma das obras da carne que nós encontramos ali em Gálatas capítulo 5. Inveja é desejar o que não é seu. Seja uma coisa material, seja uma pessoa, é desejar o que não lhe pertence. Todos aqui já passaram por momentos de inveja. Todos, sem exceção. Se você disser que não, você também é mentiroso. Certo? Você que é homem, que talvez já andou ou está andando de carro enferrujado e você vê passar ali um carro bonito, zero, você fica... Vocês sabem como é, fica babando, né? Eu sou assim, confesso. Quando eu era recém-casado, eu e minha esposa, a gente tinha uma perua, um Chevrolet. Seria quase como se fosse uma perua do Chevette, mas era lá nos Estados Unidos. Era um carrinho ruim, feio, enferrujado e começou a se quebrar. Mas se quebrava direto. E eu não tinha dinheiro para pagar o mecânico, então o meu sogro, que é mecânico, começou a me ensinar. E eu aprendi a trocar óleo, a trocar os freios, trocar alternador, trocar bomba de água. Eu já fiz um monte de coisa, certo? Só não fiz a retífica do motor, mas isso é outra história. Mas quando eu via um amigo meu com um carro bonito, né? Um carro mais moderno, com aqueles luxos. Meus amigos, eu peguei emprestado uma vez lá nos Estados Unidos um carro de um casal na nossa igreja mantenedora que até a poltrona tinha ar-condicionado. Pensa num negócio estranho, você está sentado ali, aperta o botão e começa a subir um ar gelado. Não, sem brincadeira, é assim mesmo. A poltrona tem uns furinhos bem pequenininhos assim e o ar-condicionado sobe assim, mas é gostoso demais. Aquelas poltronas de couro num calor de 40 graus, você aperta aquele botãozinho ali, em 2 minutinhos o negócio está geladinho. Eu com meu carro, eu via carros desse tipo. Vocês sabem como é, vocês sabem muito bem. O nosso coração é invejoso. Mas isso reflete quem éramos. A nossa vida anterior, isso deve cada vez mais diminuir e não descrever quem nós somos hoje. O último, nós odiávamos uns aos outros. Você já sentiu ódio por alguém? Seja sincero comigo, você já sentiu ódio por alguém? Sim? Balança a cabeça para eu ver que você é honesto. Sim. Meus irmãos, nada é pior para a nossa alma do que o ódio. O ódio nos corrói de dentro para fora. O ódio nos destrói enquanto não faz nada com a outra pessoa. Você sabia disso? Nós éramos assim. Nós odiávamos uns aos outros, mas algo mudou quando nós conhecemos a Cristo. Um pastor conhecido meu,
disse certa vez, é fácil lembrar do seu passado com sentimentos de culpa. Mas nós devemos nos lembrar do nosso passado também com sentimentos de gratidão. Não sei se você olha para o seu passado dessa forma, lembrando quem você era, essa lista aqui. Se você só sente culpa quando você pensa sobre isso, será que você realmente alcançou, foi resgatado por Cristo? Se você já experimentou a graça de Deus, porque quando o perdão e a graça de Deus inundam as nossas vidas, nós podemos olhar para o nosso passado e dizer, Cristo me transformou e isso não me descreve mais. O que me descreve é a nova vida em Cristo, é Cristo em mim. Eu espero que você possa olhar para o seu passado com gratidão. Dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me libertou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou. E meus queridos, há liberdade tremenda, onde tudo no seu passado está transparente. Você sabia disso? Há uma liberdade tremenda quando você pode olhar para o seu passado e dizer, eu não escondo aquilo, certo? Não preciso esconder. Deus me libertou, Ele me perdoou, Ele me deu uma vida nova. Não quer dizer que você talvez não tenha alguma consequência. Às vezes o que a gente comete no passado vai ter uma consequência no futuro, né? Mas significa que a gente não precisa olhar para o nosso passado com sentimentos de culpa, porque nós somos perdoados. Deus tirou de nós a culpa. E Jesus Cristo carregou esse peso por nós. Mas a partir do versículo 4, e aqui vou chegar no meu último ponto, e eu tenho 4 minutos de acordo com o tempo que eu marco aqui, mas eu vou ter que esticar mais uns 5, viu? A partir do versículo 4, ou nesse trecho, há uma mudança drástica. Então, se você gosta de literatura, e você gosta de ver os personagens e como eles se relacionam um com o outro, quem é o ator principal. Aqui, a partir do versículo 4, essa mudança é assim. Nos primeiros 3 versículos, o ator principal era o homem, o ser humano, certo? Nós éramos assim. Mas, a partir do versículo 4 até o versículo 7, o homem é meramente o recipiente daquilo que Deus faz, e Deus é o ator principal. Observam isso comigo? Mas, versículo 4, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Vocês observam a diferença? Antes estava descrevendo nós éramos pecadores, insensatos, toda aquela lista. Mas agora, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Aí de novo, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vocês observaram a mudança de pessoa? Agora o ator principal é Deus. Essa palavra, essa conjunção mais, é uma das palavras mais bonitas nas Escrituras, certo? A mesma coisa ocorre ali em Efésios capítulo 2, quando Paulo está dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. Aí ele diz, mas Deus, que é rico em misericórdia. E a mesma coisa ocorre aqui, nós éramos insensatos, nós éramos pessoas más, nós éramos tudo aquilo, mas Deus manifestou a sua bondade. Então lembrem-se, meus queridos, da sua salvação. Isso aqui vai refletir um pouco do que nós terminamos falando na semana passada. E aqui ele vai nos dar uma lista de 7 coisas, certo? Gravaram? São 3 coisas que devemos lembrar, e embaixo de cada 7 aspectos. Lembrem-se da sua salvação. Primeiro, nós fomos salvos pela bondade de Deus. Não porque você é alguém. Já falei isso tantas vezes aqui. Não é porque você é o cara, certo? Você pode pensar, depois de ouvir Roberto Carlos, que você é o cara, mas você não é o cara, certo?
Se a gente for dizer quem é o cara, Jesus é o cara, né? A gente olha para ele e o que ele fez por mim. Não é porque eu sou alguém, porque eu tenho algum merecimento próprio. Não é porque eu sou bonzinho. Minha mãe dizia que era bonzinho. Não, não é por isso não. É porque Deus é bondoso. E mesmo eu, sendo tudo aquilo que a gente já viu, nós éramos pecadores. Ainda assim, Deus, em sua bondade e graça, nos salvou. Meu despertador aqui está dizendo que está na hora de terminar. Nós fomos salvos. Está faltando um S aí, viu, gente? Para vocês que gostam de gramática. Fomos salvos pelo amor imerecido. Não é imerecido por parte de Deus, viu? Vejam, é nós que não merecemos. É um amor imerecido. A gente cantou sobre isso, né? Imerecida vida, de graça recebi por tua cruz. Nós somos salvos pelo amor que nós não merecemos. Ali no trecho diz assim: o seu amor por todos. Essa graça, esse amor, não é porque você fez alguma coisa boa, não é porque você deu uma esmola ao mendigo ali na rua, não é porque você é um voluntário numa casa de recuperação, não é porque você cuida bem dos seus filhos e você é um bom marido. Não, não é por isso não. Você foi salvo pela bondade e pelo amor de Deus que você não merece. Nós fomos salvos também pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos não por obras, ele vai dizer, igual como ele diz em Efésios 2, 8 e 9. Fomos salvos não pelas obras que nós fazemos. Agora é uma coisa muito interessante, né? Porque no primeiro versículo ele vai falar sobre a importância das boas obras. Vocês lembram disso? Lembrem-se de praticar toda boa obra. Mas aqui ele vai dizer, nós somos salvos não por obras. Então não foi aquilo que nós acabamos de ver. A salvação vem antes. Quer dizer, nós fomos transformados e agora que nós conhecemos a Cristo, agora que Ele nos salvou por meio da graça, eu vou praticar a boa obra. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é simplesmente Ele olhar para nós na nossa condição de pecado, merecendo nada mais do que a condenação eterna no inferno. E Deus, olhando para nós, nos resgatou, nos tirou dessa condição, ofereceu misericórdia. Nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Você sabe o que significa regeneração? Uma palavra que a gente estuda na teologia que é tão importante quando falamos sobre salvação. Regeneração não é Deus ver você na sua necessidade de dizer, eu vou dar um pouquinho de ajuda, Ele está precisando da minha ajuda. Não é isso não. É Deus olhar para você na sua condição de morte espiritual. Você estava morto em seus delitos e pecados e Deus lhe concede vida. Regeneração é isso, é dar vida àquele que está morto. Certo? Então quando você ouve essa palavra, regenerar, é vida chegar para aquele que estava morto. É ressurreição. E isso acontece no sentido espiritual, quando Deus nos transforma. Fomos salvos pelo lavar regenerador. Imagina isso, o Espírito Santo inundando as nossas vidas a partir do momento da conversão. Essa regeneração nos dando vida, onde estávamos em morte. E eu não sei se você já teve o privilégio de conduzir alguém à salvação. Mas muitas vezes é evidente como as chagas caem dos olhos dessas pessoas. E elas de repente entendem quem elas eram e o que Deus fez por elas. Gente, não há nada mais lindo do que uma pessoa experimentar esse lavar regenerador e dizer, eu agora sou de Cristo. Nós fomos salvos mediante a obra de Jesus. Qual foi a obra? Foi Ele se oferecer em nosso favor, morrendo na cruz, pagando o preço do nosso pecado. Deus fazendo cair sobre Ele a ira que eu merecia, que você merecia. Nós fomos salvos dessa forma, pela obra
de Cristo, nosso Salvador. Nós fomos salvos também pela graça de Deus, pela graça justificadora de Deus. Aqui ele vai unir essas duas ideias, que nós somos salvos pela justiça ou pela graça justificadora. Deus nos justifica. Ele diz: agora que você crê no meu Filho como Salvador, você agora é declarado justo. Não porque você fez algo bom, mas porque a obra de Cristo fica no seu lugar, certo? Você vai receber a justiça que é de Cristo. Você vai ser visto por Deus através de Cristo. E aquilo que Cristo fez por você. Nós fomos salvos para uma herança eterna. Então Paulo termina esse parágrafo aqui dizendo: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meus queridos, nós vivemos aqui, mas nós somos cidadãos do céu. Nós vivemos aqui, devemos ser bons cidadãos onde nós vivemos. Devemos trabalhar bem, devemos ter uma boa ética de trabalho. Devemos ser justos, honestos, íntegros. Devemos fazer a nossa declaração de imposto de renda. Não devemos sonegar. Você diz: mas pastor, o senhor não sabe como é que são altos esses impostos. Meus queridos, eu sei, porque eu moro aqui também e eu pago impostos também, certo? Eu já vendi e comprei alguns imóveis. E vira e mexe, o corretor sempre fala: você quer declarar quanto na sua escritura? Eu falo: eu quero declarar o valor integral, cada centavo. Aí dessa última vez o corretor falou: mas você vai ter que pagar bastante ganhos de capital. Você vai ter que pagar uma taxa alta. Eu falei: beleza, eu vou pagar, porque isso é justo, isso é honesto. Se eu só negasse, como é que eu vou poder, diante de Deus, dizer que eu fui resgatado e transformado? Eu não posso viver dessa forma, meu querido. Sim, nós vivemos num país onde a carga tributária fica apenas em segundo lugar para a Finlândia, certo? Nós perdemos apenas para a Finlândia. A carga tributária aqui é altíssima, mas não é motivo de você sonegar. Nós encontramos Jesus falando isso, Pedro falando isso e Paulo falando isso, que nós devemos pagar impostos, nós devemos respeitar as autoridades, mesmo que você pense que é injusto. Mesmo que você pense que não tem razão essa lei, que os impostos estão sendo desviados, não importa, meu querido. Isso não cabe a você responder diante de Deus pelo que o outro faz. O que você tem que fazer é aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é íntegro diante de Deus. Nós vivemos aqui, mas com uma esperança eterna. Certo? Paulo já falou isso, nós vimos isso na semana passada, esperando o retorno de Cristo. Nós vivemos dessa forma, com expectativa, mas nós não vamos ficar com os braços cruzados e sentados ou deitados numa rede dizendo: eis-me aqui, Senhor, vem me resgatar. Não. A gente vive com essa esperança em nosso coração, e é isso que nos ajuda a encarar até as injustiças, as fofocas, as coisas que as pessoas vão fazer contra nós, e nós vamos encarar essas coisas, e nós não vamos reagir, nós não vamos retaliar. Aí entra essa história dos meus direitos, né? Aí é outra história, outros 500. E os meus direitos, né? A gente ouve isso direto. Tanto crente, e os meus direitos. Até no estatuto da igreja a gente tem que ter os direitos dos associados, né? Meu querido, quando eu confessei Jesus Cristo como Salvador, eu rendi os meus direitos a Ele. Você entende isso? Você entende de fato isso? Você pode sofrer uma injustiça por causa da sua boa obra, por causa do seu caráter. Você pode ser perseguido até por causa da justiça, Jesus vai dizer, por causa do nome dele. Mas a sua herança não está aqui. Sua herança é isso que nós fomos salvos para esperar, uma herança eterna. Aplicação, e aqui eu encerro. Eu coloquei 4 coisas.
bem simples para você tentar avaliar essas 21 exortações que são fortes, mas maravilhosas, porque nos ajuda a lembrar como nós devemos viver, nos ajuda a lembrar quem nós éramos, nos ajuda a lembrar o que Deus fez por nós por meio de Cristo. Um esboço tão simples de pregar, graças a Deus por um trecho tão simples assim, né? Devemos primeiro obedecer às instruções claras de Paulo, né? Ele diz, e sejam obedientes. A quê? O trecho não nos diz com certeza, mas certamente é obedecer essas instruções que ele está passando, certo? Sejam obedientes, devemos obedecer essas instruções, a Bíblia toda na verdade, mas essas instruções. Segundo, devemos orar que Deus mude o nosso coração e nossa atitude. Quantas vezes você ora por isso? Senhor, eu sou um pecador, eu me irrito facilmente, eu às vezes reajo quando não deveria, eu já pratiquei isso, mas Senhor, muda meu coração. Senhor, remova esse pecado da minha vida. Você faz isso? Porque senão, isso deve fazer parte da sua rotina diária. Porque você peca muito mais do que você pensa. Eu também. Então não é só vocês que eu estou apontando o dedo não, viu? Eu também. Terceiro, nós devemos identificar quais áreas das nossas vidas que não são coerentes com a nossa salvação. Então, de acordo com o que nós observamos, o que é que não é coerente? O que é que na minha vida é evidentemente diferente? E entrega isso ao Senhor Jesus Cristo e começa a batalhar em cima disso. Por último, devemos agradecer. Por quê? Lembra que eu falei, o pastor que disse, nós devemos olhar para o nosso passado não com sentimentos de culpa, mas com gratidão. Por quê? Porque Deus nos libertou da condenação e Ele nos concedeu salvação. A última coisa antes de cantarmos, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer disse assim: Satanás não nos enche com ódio, viu? Não nos enche com ódio por Deus, mas com o esquecimento de Deus. Se você começa a se esquecer do que Deus fez por você, se você começa a se esquecer de quem você era, você não está vivendo com aquela realidade de que Deus está aqui, Ele está me vendo, Ele está presente do meu lado. Se você não vive com essa realidade, é isso que o diabo quer, certo? Ele não está procurando pessoas que se encham de ódio por Deus. Isso é mais difícil para ele. Muito mais fácil ele mostrar para você coisas boas, para você se distrair, coisas interessantes, coisas materiais, e você começa a desviar o seu foco e daqui a pouco você se esqueceu do seu Criador, daquilo que Ele fez por você. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa doutrina prática, obrigado por essas lições. Pai, eu confesso hoje à noite, até diante dos meus irmãos aqui, eu confesso que eu estou longe do alvo. Ó Deus, o meu coração fica cheio de angústia ao ler essas listas e ver o quanto eu ainda tenho para caminhar. Mas graças te damos, Pai, porque Tu és misericordioso conosco. Graças te damos porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Graças te damos porque o Senhor nos deu esperança de uma vida eterna, uma herança eterna, onde não haverá mais pecado, onde não cairemos mais em tentação. Pai, nós almejamos isso, mas hoje nós precisamos de Ti. Hoje nós precisamos que o Senhor chegue do nosso lado, nos fortaleça, que Teu Santo Espírito que habite em nós, ó Deus, nos traga convicção, que nos convença do nosso pecado e nos transforme por esse lavar regenerador. É no nome forte e poderoso do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Eu quero convidá-los hoje à noite a ficar de pé. Nós vamos encerrar o culto cantando um hino escrito por um brasileiro em 1900 e pouquinho. Um hino que se encontra no cantor cristão e também na harpa cristã. Mas um hino que nos convida a responder, certo? Não sei se você tem a tendência de responder ou reagir ao que você estudou e leu.
Mas o convite é esse hoje à noite. Ao cantarmos, ore diante do Senhor e responda, certo? Se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, não é tarde. Hoje você pode se render a Ele. Por quê? Porque o cântico diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, você não pode mais escolher, você não pode mais entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque a morte é o final da sua história aqui na terra. Mas Deus lhe convida hoje a responder, a confessar Jesus como Salvador. E se você já conhece Jesus, faça essa oração: Senhor, me transforme, me fortaleça, me conceda graça para que eu lhe obedeça dia a dia.